Bem-vindo a este canal, mais um vídeo, e nós estamos hoje em 13 de dezembro de 2021 e nós queremos falar nesse vídeo sobre a negação da volta de Jesus. Ou seja, há muitas pessoas que estão desacreditadas de que Jesus vai voltar. E aí algumas dessas pessoas, elas dizem: Jesus não virá, estão lhe enganando. Outras dizem que Jesus vem todo dia. Esta semana, eu conversando com uma pessoa que se diz cristã, ela disse que Jesus vem todo dia e que ele vem para cada um. Ela está se referindo à morte. Quando uma pessoa falece, ela recebeu Jesus. Jesus voltou para ela. Veja a lógica, veja a incredulidade para desfazer da volta de Jesus. E aí eu falei sobre arrebatamento. E ela disse que o desejo que há em nós, no nosso coração, pela volta de Jesus, é porque a gente vai morrer. Eu achei isso muito engraçado. Eu achei isso e decidi fazer esse vídeo e compartilhar com os irmãos. Então você vê a incredulidade está dentro do coração das pessoas, dentro das igrejas. Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, e estão zombando, porque isso para mim é uma zombaria. Como o apóstolo Pedro diz aqui em 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 4, ele diz assim, verso 3 e 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências. Olha só, o cumprimento. Eu, essa semana, vi esse cumprimento na minha própria vida, né? Através de uma pessoa que se diz evangélica, cristã, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É exatamente isso que ela disse a mim. Ela disse que o pai dela já esperava Jesus desde criança. Olha só. Cumprimento dessa palavra aqui. O pai dela já desde criança esperava Jesus nunca veio. E até hoje ela é adulta, hoje já tem filhos, né? E o Jesus não vem, né? Ela querendo desfazer, no fundo ela não quer que Jesus venha, porque ela está com a vida toda bagunçada, ela está com a vida toda destrambelhada, essa é a verdade. E aí ela não quer que ele venha e fica com essas justificativas. E que o pai dela desejava, sonhava, tinha sonhos de Jesus voltando. E na realidade acabou o pai dela morrendo. Ela falou também sobre um amigo que também falava que Jesus ia voltar e que Deus colocou um desejo nele de se santificar porque Jesus estava voltando. Com poucos dias esse amigo dela chegou a falecer. Então ela passou a deduzir daí que Jesus não volta coisa nenhuma e que quando a pessoa deseja santificar, se preparar para a volta de Jesus, é porque Deus vai levar a pessoa. Veja tal a ignorância e a incredulidade e o escarnecimento acerca da volta de Jesus. Mas há muitas pessoas dentro das igrejas pensando dessa forma, em que está dentro da denominação da igreja, o pai já... Quando ela era criança, o pai já falava que Jesus ia voltar. Hoje ela é adulta, casada, já tem filhos. O pai faleceu e Jesus não voltou. E aí elas usam esses argumentos para escarnecer da volta de Jesus. Então nós estamos realmente nos últimos dias. Porque aqui diz, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias. Então virão escarnecedores, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa. Quer dizer, cadê? Jesus volta
Tanto que se dizia, desde que eu sou criança, meu pai já era criança e dizia que quando era criança Jesus ia voltar. E meu pai morreu, hoje eu sou adulto, casado ou adulta, já tenho um filho e Jesus não voltou e até hoje não voltou. Então ela deduz que Jesus, ele todo dia vem. Quando a pessoa morre é porque Jesus voltou para aquela pessoa. Veja a ignorância que as pessoas estão. O cumprimento, irmãos, da palavra, né? Isso só faz nos alegrar. Quem conhece a palavra só faz se sentir realmente feliz, porque está vendo o cumprimento da palavra que realmente nós estamos nos últimos dias. No entanto, o apóstolo Pedro, ele diz o porquê que Jesus ainda ele não voltou. Ele diz aqui no verso 9: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente, longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. É exatamente isso. Então Deus, ele está esperando muita gente se arrepender dentro das igrejas. Pessoas que estão nessa situação, nessa condição, até escarnecendo da palavra de Deus, porque uma vez que a pessoa diz que Jesus não vai voltar, né? Ela está chamando que Deus é mentiroso, porque a palavra diz que Jesus vai voltar, né? A Bíblia fala que Jesus vai voltar, mais de 1000 vezes a Bíblia fala que Jesus vai voltar, né? E a pessoa fica dizendo que ele não vai, então está chamando Deus de mentiroso, porque se a Bíblia diz que ele vai voltar e a pessoa fica inventando história, fica com escarnecimento, fica com argumentação para justificar que Jesus não vai voltar, que na verdade isso é uma história desde criança, só falta dizer, Deus mentiu para você, Deus é mentiroso. Veja como o diabo trabalha na mente dessas pessoas. Agora, o porquê que essas pessoas elas ficam com isso? Porque elas, na verdade, elas têm seus corações presos a este mundo. Elas estão vivendo uma vida errada. Elas não estão nem aí para morar com Jesus. Elas não estão aí com desejo no coração de viver com Jesus, de morar com Deus. Elas não amam a volta de Jesus. Aí, agora eu pergunto a você que me ouve. Você, meu amado irmão que está me ouvindo. Você acha que uma pessoa que pensa dessa forma, que fica escarnecendo, mesmo ela dentro da igreja, mesmo ela dizendo ser cristã, você acha que uma pessoa dessa que está dentro da igreja, uma pessoa que se diz cristã, evangélica, você acha que se Jesus voltar, essa pessoa vai ser arrebatada? Jesus vai arrebatar uma pessoa dessa que vive escarnecendo da volta dele, ao invés de crer, de desejar, de almejar, de se preparar, ela escarnece da volta de Jesus. Você acha que Jesus vai arrebatar uma evangélica dessa, uma crente dessa? Eu não tenho poder para julgar, mas pela palavra eu acredito que Jesus não vai arrebatar uma pessoa dessa. Ela está escarnecendo da palavra de Jesus, que Jesus prometeu lá em João 14:1, eu vou citar só esse, entre milhares de textos que existem, dizendo que Jesus, que Deus, né, que o Senhor há de vir o dia do Senhor. Então a gente não pode julgar, mas pela palavra a gente pode julgar. E dizer, não, uma pessoa dessa não tem como ir ser arrebatada. Porque Paulo disse que ele vai dar uma coroa que está aguardada para ele, não somente a ele, mas aqueles que amam a sua vinda. Então, quem não ama a vinda de Jesus, quem não quer que Jesus volte, quem fica com escarnecimento, quem fica com a argumentação de que Jesus não vai voltar, que isso é um engano, isso é um engodo, isso é uma mentira, corre o risco, mesmo sendo cristã, evangélica, que se dizendo cristã, corre o risco de ficar no arrebatamento. E vai ficar muita gente, irmãos. Vai ficar muita gente no arrebatamento. E essas pessoas elas vão sofrer tanto, elas vão prantear, vai ser pranto, ranger de dente, como Jesus falou na parábola das 10 virgens, e ali haverá pranto, ranger de dente. Por quê? Porque essas pessoas vão bater na porta, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, tem misericórdia, Senhor, vem me buscar, porque ela sabe que vai enfrentar coisas terríveis, na grande tribulação, a perseguição do anticristo, as taças, os selos que serão abertos, as pragas que serão derramadas. Essa pessoa vai realmente, essas pessoas vão sofrer, vão se angustiar de uma forma terrível. Então, irmão, isso é cumprimento da palavra,
Jesus, ele prometeu que ia voltar e ele vai cumprir, porque ele é Deus, ele não mente, não é? Ele não é o homem para que minta. Deus não, é impossível que Deus minta, está escrito na palavra. É impossível que Deus minta. Então a gente vê até mesmo aí em comentários aí. Ainda semana passada eu vi um comentário, mandaram para mim, de um rapaz zombando no canal, né? Em outro canal aí, ele zombando no comentário do irmão que fez um vídeo falando da volta de Jesus, que Jesus estava voltando, os sinais, e a pessoa zombando, dizendo que Jesus, a gente vive crendo nessa história e esse Jesus nunca vem, e a gente fica esperando que vai terminar o ano e ele não veio ainda e não vai vir nunca, zombando, mas isso é cumprimento da palavra, irmãos. Só faz nos alegrar de que realmente estamos nos últimos dias, porque a cada dia aumenta essa zombaria, esse escarnecimento acerca da volta de Jesus, dentro até mesmo do meio cristão, evangélico. As pessoas que estão com o coração preso, não está nem aí para morar com o Senhor Jesus, não quer a volta dele, por quê? Porque quer que nasça o filho primeiro, porque quer casar primeiro, porque quer arranjar uma namorada primeiro, porque quer construir o patrimônio primeiro, porque quer se formar, quer se empregar num bom emprego, um concurso, porque quer comprar um carro, porque quer uma série de coisas terrenas, ilusórias, porque tudo nesse mundo aqui é ilusão, irmão. Tudo nesse mundo aqui passa, tudo é ilusão. Entendeu? A pessoa fica naquele sonho de comprar um carro. Quando compra, se frustra, o carro se quebra, o carro dá problema, aí lá vai comprar outro e fica nesse problema e começa a ter gasto e começa a ter problema. A mesma coisa no casamento. A pessoa fica, não, quero que Jesus volte agora não, porque eu quero primeiro casar. E a pessoa casa, aí termina sendo traída e fica angustiada e fica revoltada até com Deus, querendo botar a culpa em Deus. Porque tudo aqui nesse mundo passa, tudo aqui nesse mundo fica, é pura ilusão. Vida só com Deus, felicidade eterna, felicidade plena, felicidade gloriosa, eterna, só vai existir com Deus. Por mais que o homem aqui busque suas realizações e seus sonhos e projetos e conquiste, e tenha isso e tenha aquilo, mas vai estar sempre se angustiando, sempre tendo problema, sempre se deprimindo, sempre lamentando, sempre murmurando, sempre dizendo que acaba numa ilusão de que não é feliz. Por quê? Porque aqui nesse mundo não há felicidade plena, não tem. Você pode ser feliz com Deus, ser feliz num relacionamento, no casamento, na família, mas vai estar sempre tendo doença, vai estar sempre tendo dívida, vai estar sempre tendo problema, discussão, briga, um desentendimento, sempre vai ter problema. Aqui nesse mundo sempre tem aflições, sempre vai ter problema. Jesus falou isso. Agora lá não. Lá não haverá mais pranto, mais dor, mais clamor. Lá não haverá mais enterro, lá não haverá mais doença. Lá sim haverá paz eterna com o Senhor Jesus, com Deus. Lá realmente nós seremos felizes para sempre, sem morte, sem dor, sem angústia, sem lágrimas. Enfim, nada de ruim existirá lá. Mas aqui não se iluda, não. Não se iluda. Aqui nesse mundo, por mais que você sonhe conquistar alguma coisa, seja em que área for, quando você conquistar, aquilo vai trazer problema. Se for o carro, vai enferrujar, vai se quebrar, vai dar problema, ou um assalto, ou uma batida, alguma coisa. Se for o casamento, vai ter problema no casamento. Se for um filho que quer, o filho vai trazer problema, o filho parte para a vida que você nunca almejou, que nunca pensou, e vai lhe decepcionar. Até mesmo uma esposa que sequer pode vir decepcionar, porque tudo aqui nesse mundo passa, irmão. Tudo aqui é ilusório, mas com Deus a vida é eterna sem nenhum tipo de problema. Aí sim, por isso que vale a pena almejar, desejar, sonhar, ansiar pela volta de Jesus. Vale a pena. Jó disse ainda que ele me mate e nele esperarei. Então, vamos esperar Jesus voltar. Todos os dias,
todos os dias. E se ele não voltar no nosso tempo, em vida, mais um dia a gente vai estar com ele, e um dia ele voltará e tudo vai se realizar na eternidade com ele. Mas blasfemar, escarnecer da volta de Jesus, principalmente sendo cristão, dizer evangélico, cristão, crente, é um grande risco, perigo, está em perigo total. Está em perigo total. Eu posso dizer isso com toda a propriedade. Está em perigo. Amém, meus amados. Deus abençoe. Eu queria só trazer esse comentário, trazer essa reflexão e esse fato que aconteceu comigo. Deus abençoe a todos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esteja com o coração preparado, desejando, almejando, sonhando e amando a volta do Senhor Jesus, porque Ele vem. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.